né, relativamente em relação à saúde, porque durante o final de semana nós vimos aquelas cenas da superlotação das nossas unidades de saúde. Aí quando foi desde ontem que a gente recebe uma enxurrada de mensagens no nosso Fala Mulher, todo mundo com medo aí, com dúvida sobre essa tal dessa gripe ou o que são as chamadas síndromes gripais. A gente mostrou, inclusive, ontem a lotação, né, das unidades de saúde durante o fim de semana. Então, esse vai ser, a partir de agora, o nosso assunto para o quadro Preciso de Ajuda, para te ajudar a entender mais. Quanto mais informação, melhor. Então, bora. Preciso de ajuda a partir de agora. Hoje a gente recebe aqui no estúdio para falar sobre esse assunto e conversar com você que está aí em casa. O secretário executivo de saúde de João Pessoa, que graças a Deus também é médico, então vai nos passar valiosas informações. Doutor Luiz Ferreira, bom dia, secretário, seja bem-vindo. Já vou começar pedindo para o senhor voltar um pouquinho no tempo e falar do fim de semana. A gente pode dizer que foi até uma surpresa, né? Essa enxurrada de casos, porque a gente sabia que estava acontecendo um surto, mas era mais para a região mais sul do país, né? Sul, sudeste. Sabia-se, né, que isso poderia se espalhar pelo país, mas, gente, no fim de semana do Natal, parece que todo mundo resolveu adoecer na mesma hora. E com os PSFs fechados, só tinha a UPA para procurar atendimento. Resultado: muita gente, os profissionais aí fazendo até o impossível para atender. E eu soube que o senhor, inclusive, fez questão de passar pelas unidades durante a noite e madrugada para tentar ali, né, em cima da hora, fazer o máximo possível para atender a população. Foi isso que aconteceu, né, secretário? Foi isso que aconteceu. A gente pode dizer que nós somos pegos de surpresa porque a sazonalidade dessa síndrome gripal, geralmente ela acontece em março. Tanto é que é a época de vacinação contra a influenza. Então a gente teve uma antecipação considerável, provavelmente por conta dessa nova cepa H3N2. E realmente a gente teve uma superlotação nas unidades de pronto atendimento do município. Eu particularmente passei nas 4 unidades do sábado para o domingo, atendi paciente, senti na prática como é que estava a situação. Na grande maioria dos casos, graças a Deus, casos leves, oligossintomáticos, mas nós tivemos realmente esse final de semana um volume quase que 100% maior do que a normalidade. Aí isso foi no fim de semana. Agora, já durante a semana, a orientação é que as pessoas que precisem ter esse aconselhamento, elas busquem as unidades de saúde, não as unidades de pronto atendimento. Exatamente. A gente está passando por uma fase de dificuldade. Nós tivemos 2 anos muito difíceis, onde gripe foi associado a doença grave. Verdade. Né? E, assim, a população precisa entender que essa gripe atual, ela tem uma característica diferente da Covid-19, certo? A Covid-19 é muito caracterizada por provocar um comprometimento pulmonar importante, o que não é acompanhado, na maioria das vezes, por essa gripe que a gente está lidando agora. Então, assim, o que eu notei nos meus atendimentos na UPA é que a grande maioria dos pacientes que estavam lá estavam muito mais por uma aflição psicológica, por estarem com sintomas gripais leves e com medo daquilo evoluir, do que por realmente uma necessidade de auxílio médico. Então isso é importante colocar para a população, que essa síndrome gripal que nós estamos vivendo agora é diferente da Covid-19. Diga aí, por exemplo, para quem está em casa poder visualizar uma diferença aí entre um sintoma de Covid e um sintoma aí de gripe ou mesmo dessa nova gripe. Certo. A Covid-19 era caracterizada por comprometer, muitas vezes de forma séria, pacientes jovens, sem patologia prévia. E essa gripe atual, ela tem uma característica de realmente causar casos mais graves nas populações de risco. Então, idosos, pacientes gestantes, puérperas que tiveram bebê há pouco tempo, ou então quem faz tratamento de câncer, quem tem alguma patologia de base. A Covid-19 não tinha essa distinção. Verdade. Então, a gente já começa a ter uma preocupação maior com essas populações específicas. Então, um idoso que está gripado,
uma gestante que gripou, um paciente que faz algum tipo de acompanhamento de saúde e também gripou, esses pacientes precisam procurar obrigatoriamente um auxílio médico mesmo com sintomas leves, tá certo? O restante da população jovem, economicamente ativa, população adultos, jovens, esses especificamente, eles precisam atentar para sinais de alerta. Então, tenho falta de ar de forma importante, não consigo fazer minhas atividades diárias, tenho febre de forma ininterrupta, vômitos intensos, diarreia importante. Então, esses pacientes, sim, precisam de auxílio médico. Estou em casa porque tive uma dor de cabeça, uma rinorreia, ou seja, uma secreção nasal. Esse paciente pode esperar, pode avaliar em casa e procurar um atendimento se aparecer algum sinal de alerta. Deixa eu pedir a orientação dele, não apenas como secretário, mas como profissional da saúde, né, como médico, para ele dar uma orientação para vocês em relação à medicação ou à automedicação, porque a orientação você vai ficar em casa, tratar esses primeiros sintomas como uma gripe comum. Ok, mas tem muita gente que aí eu vou pedir a orientação dele de que forma você deve agir, se é o seu caso, para esses sintomas. Mas e tem gente que nem está doente, olha isso, nem está doente e já está, como a gente diz no popular, se entupindo de remédio, tomando um monte de remédio para a imunidade, para tentar não adoecer. Então, gente, muito cuidado com isso e preste atenção na orientação que ele vai passar agora. Se você já está com sintomas ou se você nem com sintoma está e já está tomando remédio, gente. Isso é uma questão muito importante a ser comentada. A medicina ela tem uma característica importante. Ela consegue vacinar muito bem os quadros virais, mas os tratamentos específicos para vírus são muito rudimentares. Então, a gente não tem remédio para a grande maioria dos vírus. Para as síndromes gripais, então, é sintomático. Então, o que é que eu oriento a população? Não se automedique. Não faça medicações porque o vizinho fez, porque você viu alguém orientando. Não. A medicação para gripe é sintomáticos. Então, estou com dor de cabeça, eu posso fazer, não tenho alergia à medicação, posso fazer um analgésico simples, paracetamol, dipirona, essas medicações simples. Continuo fazendo essas medicações e os sintomas você nota que não cedem com as medicações, aí chegou a hora realmente de procurar auxílio médico, certo? Mas não se automediquem. Gente, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para ele em relação às vacinas. Nós não temos a vacina para essa gripe específica, essa H3N2, mas nós temos aí anualmente a campanha de vacinação, que é sempre no início do ano, né? Esse ano, inclusive, a população que é destinada a essa vacina nem tomou essa vacina, né? O público-alvo nem sequer procurou a vacina. Então, vocês tiveram, inclusive, que abrir para a grande população. Nós temos a vacina da gripe ainda disponível aqui para ser ofertada, principalmente para o grupo de risco, né? Aquela puérpera, aquela gestante, aquele idoso que por acaso não tomou na época da campanha? Nós ainda temos, Aline. A grande questão é que a cepa H3N2 ela não é contemplada por essa vacina do ano passado. Como é que funciona? O Ministério da Saúde, sempre em outubro do ano anterior, ele faz um levantamento das cepas que vão ser produzidas para o ano seguinte. Então, no ano anterior, em 2020, para 2021, essa cepa não estava contemplada. Então, a vacina para a gripe que foi feita no início desse ano não protege contra a H3N2, certo? Nós tivemos ontem uma reunião com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, na tentativa de antecipar o recebimento da nova vacina, que aí sim, com cobertura para essa nova cepa. O Ministério da Saúde se comprometeu conosco de tentar fazer essa antecipação de março para pelo menos fevereiro, mas a gente ainda não tem uma vacinação ativa contra essa atual cepa. Então, gente, respondendo, acho que eu consegui responder a maioria das perguntas que vocês mandaram para o nosso Fala Mulher, que era justamente essa dúvida geral, né? Era uma dúvida muito coletiva. Agora, eu quero aproveitar a presença aqui do Dr. Luiz como secretário para colocar, inclusive, um vídeo que chegou para a gente. Eu, como mãe, eu fico bem preocupada. Foi, gente, uma superlotação no Hospital do Valentina de Figueiredo, que é um hospital que atende apenas crianças e adolescentes, né? Seguinte, foi registrada essa confusão, mais uma vez, né, entre
pacientes, né, mães que aguardavam esse atendimento para os filhos e os profissionais que atuam lá na unidade. A reclamação, né, essa confusão aconteceu por conta da demora no atendimento. Aí eu pergunto, né, graças a Deus essa gripe ela não tem afetado mais as crianças, mas as crianças também podem ser aí um público importante dessa gripe nova e além de todas as viroses que as crianças já adoecem. Como é que vocês estão lidando com esse público, secretário? Já estão aí pensando, inclusive, em abrir algum outro ponto de atendimento para as crianças, esse direcionamento? Porque, olha, adulto até espera, viu? Mas a mãe com um bebê, com uma criança doente, esperando 3, 4 horas para ser atendido, aí, infelizmente, a gente precisa ter uma resposta. Como é que vocês estão aí trabalhando isso? Não, sem dúvida. Assim, a gente trabalha com o público mais estressado possível. Verdade. Porque o público está doente, ninguém vai para o hospital porque quer. Sim. Né? E com a criança, então, é uma coisa que foge ainda da nossa medição. Então, assim, o que é que a gente planejou? A gente vai fazer, a gente já conversou com o secretário estadual de saúde, com o Dr. Geraldo Medeiros, para que a gente faça uma parceria maior, para que o Arlinda Marques possa fazer um suporte maior a essas síndromes gripais, que são praticamente todas destinadas ao Hospital do Valentina. Então, a gente vai dividir um pouco esse atendimento. E, além disso, as unidades básicas de saúde, todas elas estão orientadas a atender esse público também. Então, nós temos mais de 200 unidades básicas de saúde aqui na cidade de João Pessoa, que ficarão abertas ininterruptamente para receber esse público e tentar desafogar o Hospital Valentina. A gente já pode contar isso daí já para o próximo fim de semana, né? Porque a gente está chegando aí festividade, né? 31, dia 1º. O que é que vocês estão programando para o funcionamento das unidades de saúde? As unidades de saúde, elas ficam abertas até sexta-feira. A gente vai entender qual vai ser o direcionamento desses atendimentos e, se preciso for, nós manteremos abertas durante o final de semana. Graças a Deus. Secretário, eu lhe agradeço, tá, pelos esclarecimentos, né, pela resposta que o senhor traz para o povo de casa. E tem esse espaço sempre aberto. Volte mais vezes para o senhor conversar com o público, não apenas como secretário, mas como médico, que é bom, né, gente? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ó, e para você aí de casa, eu vou dizer que você não saia daí, porque eu preciso ir para o intervalo rapidinho. Então, na volta, vou ler as mensagens que vocês mandaram, ainda tenho muita informação, então segura aí. Cafezinho rapidinho, um minutinho só e eu volto já.